Tudo sobre séries e cinema. Doutor Cine, se liga aí. O que preparamos hoje, Léo, para o Doutor Cine? Seguinte, Natan, hoje a gente vai ouvir, vai ficar quietinho, a gente só pode perguntar, porque é o local, não é o nosso local de fala, entendeu? Por isso que eu trouxe essas meninas aqui. Eu sou muito militante. Como eu disse aí no começo, dia 8 de março, é eu que tô falando, né? Nem deixa você falar. Vocês estão meio brigados hoje, não? Tá tudo bem? Ana dormiu com um gato do outro lado, aí ela ficou um pouco mais revoltada. Entendi. Nada que não se resolva, né? Isso. Como eu disse, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então convidamos aqui, temos convidadas para falar sobre esse tema aqui, sobre as mulheres dentro da cultura pop. Por quê, Natan? Nós percebemos que cinemas e séries em geral têm mudado um pouco a sua visão da figura feminina em suas obras. Só esse ano, por exemplo, no cinema, nós tivemos aí Aves de Rapina, que é um grupo de mulheres aí, super-heroínas, né? Aqui é vilãzinha, né? Mas é um grupo de mulheres aí no cinema. Tem aí quando que vai ser? Agora em abril, tem Viúva Negra. Temos o segundo filme da Mulher Maravilha, ou seja, as mulheres estão ganhando mais espaço, mas ainda se discute muito sobre para protagonistas femininas, porque tem uma galera que fala que ainda cinema é dinheiro, certo? Então tem uma galera que fala que protagonistas femininas não dão dinheiro, não rende tanta bilheteria. Exato. Quanto ou deveria, bonecos e coisas assim. Por outro lado, não é o que temos visto, já que os estúdios estão investindo nisso. Então é exatamente isso que eu já queria começar perguntando para todas as mulheres aqui do nosso programa. Muitas mulheres hoje, inclusive, exatamente, né? Por isso que eu falei, hoje nós escutamos e aprendemos. Exatamente. Eu quero saber de vocês, meninas. Vocês sentem que realmente está mudando ou ainda tem muito a mudar, hein? Quem começa? Eu posso começar. Kimberly. Eu sinto sim que tá mudando, e eu posso falar especialmente pela questão de filmes de terror e suspense, que é o que eu mais gosto. A gente tem percebido que mulheres estão deixando de ser a vítima fraquezinha para se tornarem as que resolvem a treta toda e salvam todo mundo no final. Então, assim, eu acho que é um passo um pouco tímido, dá pra melhorar, né? Mas eu acho que é um bom começo pra gente. É um bom começo. E você como atriz, Má, você acha que você fez alguns trabalhos do teatro, certo? Inclusive, a minha última personagem a protagonista era mulher, né? Uma mulher extremamente densa e problemática. Inclusive, se tivesse espaço depois para tratar da parte da peça, depois eu falaria, apesar que já foi o ano passado, mas acho muito muito pertinente, porque ela era uma mulher muito forte, ao mesmo tempo muito frágil diante da figura masculina. E é o que a gente infelizmente vê até hoje. Hoje mesmo eu entrei em site de notícia e tive que sair, porque a temática acaba ficando mais uma ênfase maior em violência, e tem coisas realmente que fazem mal pra gente. E a Neuza era uma personagem muito emblemática nesse sentido. Depois acho que vale a pena de falar sobre isso. Eu acho sim, as personagens no teatro, eu não posso dizer que o teatro seja machista propriamente. Isso que eu queria saber. Você acha que o teatro é mais machista? Eu acho assim. Claro que o teatro é uma construção histórica, social, e o homem, até ontem, na história da humanidade, era a prevalência. Então é óbvio que você vai ter peças, maior número de peças com protagonistas masculinos. Mas existe sim uma mudança também nesse sentido, principalmente em peças de densidade mais psicológica, que trata de relacionamento, inclusive, entre casais, entre família. Você vê muita mulher, principalmente nessas peças que tratam de relacionamentos, que tratam de empoderamento feminino. Então está melhorando sim, mas como tudo é um processo, e as nossas conquistas ainda são bebês, né, na história do homem. Então eu acho que é um processo que não vai ter retrocesso, mas que continua caminhando, mas ainda está muito no começo, muito. Mas vocês conseguem enxergar já uma mudança positiva. Sim. Exato. Tem uma discussão também, por exemplo, recentemente a gente teve o Aves de Rapina, que é um filme que tem a Arlequina, e nós tivemos a Arlequina em 2 momentos, em Esquadrão Suicida, que foi um filme dirigido por um homem, e nós temos Aves de Rapina, que já é um filme dirigido por mulher.
E quando você coloca as duas cenas uma de um lado para outra, você vê que quando o negócio é dirigido por um homem, ela acaba sendo muito mais sexualizada. E isso também tem essa questão da mulher como figura sempre sexual, né? Sempre essa queria que vocês comentassem também sobre isso, essa forma negativa de não só a figura feminina inferior, mas também só como um objeto sexual também. Pode comentar também isso, fica à vontade, tá? Eu sei que você tá segurando aí, pode falar. Tá, tem um monte de balãozinho, mas pode deixar elas comentarem e depois eu vou comentando. Tem muita coisa ainda pra... muita. Pra desenrolar. É aí, na minha opinião, que se esconde o falso protagonismo. Que é quando, assim, o mercado cinematográfico fala: não, vamos colocar uma mulher sim, só que ela tem que estar seminua. Senão, se ela tiver com uma roupa que a proteja ou que não mostre, que o corpo dela não seja o foco principal daquela questão, daquela personagem, pode acontecer uma desvalorização daquela peça e, por consequência, não bombar. Entendeu? Não é só colocar a mulher como protagonista, Isso, também tem que saber a maneira como colocar ela, né? Exatamente. Na verdade, a nudez gratuita, como você falou, ela é extremamente negativa. Ela só não pode ser, digamos assim, generalizada, porque quando ela é bem colocada, com o intuito realmente de chamar atenção para algum ponto importante, então tudo tem seu valor. Realmente aquela nudez, a exposição da mulher sexy, fatal, acho até que tá cansando um pouco. Sabe, eu tenho a sensação que tá cansando um pouco. Já ficou tipo saturado, assim, tá digamos. saturando já. É igual aqueles... Apesar de que tem muito pra garotada, apesar de que os homens, de certa forma, sempre são meio garotões, né? Os super-heróis, aquela coisa. Mas tem uns que é viciado, né? Não sai disso. Mas aquele homem também, com aquele estereótipo do super-homem, do homem protetor, do homem... Também tá saturando. Eu acho que a gente tá vindo pra um nível mais humanos. Independente de sermos homens ou mulheres, somos seres humanos muito mais parecidos do que diferentes, né? Dentro dessa pesquisa que a gente fez aqui para trazer o tema, eu encontrei uma pesquisa que realmente mostra que entre cenas de nudez no cinema, só 7% são homens. Então sempre mais a figura feminina, e eu acho que é mais por isso, fora de contexto, só para chamar atenção, né? Exatamente, só para chamar atenção, porque quando ela é bem colocada, ela é bem-vinda. Quando é para chamar atenção, inclusive para a própria objetivação da mulher. Às vezes ela é colocada exatamente para escancarar isso, para chamar atenção para isso. Aí vale, né? Todo mundo quer, né? Exatamente. No seu cronograma aí, você quer ir pras músicas? Vamos de aí? música. Eu sabia, saquei, tô esperto. Muito bem, hora extra de volta aqui na RBFM. Você pode acessar nossas redes sociais, @Rádio RBFM, acompanhar o Facebook, o YouTube, pois a conversa não parou aqui nos bastidores, né, Léo? Exatamente, e rendeu muito aqui. Deu bastante. Enquanto a galera aí vai ouvindo a música no FM, você foi acompanhando aqui, você que tá na live, foi acompanhando os comentários aqui, tá? Vamos voltar para o Dr. Cine. Exatamente, estamos com as mulheres aqui falando sobre as mulheres na cultura pop. Isa, você segurou aí? Você quer falar alguma coisa? Aproveitar esse momento ao vivo agora pra botar pra fora? Aproveita. Senti também que ela tá segurando. Isso aí não é, ela só ouviu, eu vou ouvir. Tinha tanto tópico que foi criando uns balõezinhos. Agora assim. voltar, agora volta, volta, rebobina. Processa. Bom, a gente estava falando agora no intervalo, né? Só para quem estava na live, que a gente sente que as mulheres estão mais unidas hoje, porém, ainda temos que nos unir mais. Ainda existe mulheres que julgam a outra por causa de um batom vermelho, por exemplo, por causa de uma foto, mais assim, mais assado. Então, muitas vezes a própria mulher ainda tem enraizado pensamentos machistas. Era isso que a gente estava comentando, discutindo, exatamente. Lembrando que o assunto traz devido ao Dia Internacional da Mulher. Que agora no próximo domingo. Que agora no próximo domingo. Então, isso. O Léo e a Ana está trazendo hoje para o Dr. Cine sobre os comentários aqui da Kimberly e da Marcela, para trazer um pouquinho das mulheres nessa vida da arte, do cinema, do teatro, né? Isso mesmo. Temos perguntas aqui do Sampaio. Quer ler a pergunta, Isa, do Sampaio? Vamos lá. Eu acho que é para as meninas, hein? Para as meninas. Isso, para as entrevistadas de hoje. O que vocês acharam da interpretação da saudosa Bibi Ferreira, cantando e interpretando Edith Piaf? Adoro. Algum comentário? Obrigado.
Olha, infelizmente eu não ouvi. Amo Bibi Ferreira. Essa música é maravilhosa, mas infelizmente não tive o prazer. Mas é uma dica, vou fazer isso hoje mesmo. Vai que mais alguém Mas pergunta, fica né? difícil. Alguma coisa que ela faça não seja Não maravilhosa. ser bom. Sem ver, a gente fala, é ótimo. Parece que eu tô babando, eu realmente estou. Até eu fiquei curiosa, porque Edith Piaf... Mas aproveitando aí a Musa. pergunta do Sampaio, vocês têm referências aí femininas dentro dessa cultura que vocês trazem consigo? Quem são as suas referências? Sim, né? Oh, meu Quer Deus. Eu tenho medo de cair no lugar comum, porque as mulheres... parece que eu sou velha, eu sou um pouquinho mesmo. Existem ótimas atrizes na nossa nova geração, existem sim, mas eu acho que ainda não chegaram no quilate de algumas tradicionais. A própria Fernanda Montenegro, para mim, é uma referência. A própria Bibi Ferreira. Nossa, fica difícil. Agora, na música, por exemplo, já que aqui é uma rádio, eu preciso falar que o amor da minha vida é Elis Regina. Eu ia falar dela agora. O amor da minha vida, em todos os sentidos, Maravilhosa. como mulher, como uma ativista da causa feminina e da música e como cantora. Você falou que você já novinha, estava falando que você já começou a incorporar a sua personalidade logo nova, com a maquiagem, etc. Isso, e tal. desde muito nova. A primeira vez que eu cantei na minha vida, em casa ou fora de casa, foi Elis Regina. E é a paixão da minha vida, é uma grande referência na música. E na arte, vou colocar a Fernanda Montenegro. Maravilhoso. Vou cair no lugar comum. Não, mas a Montenegro realmente... Que não tem como. Eu vou pular para a parte da literatura, que é onde meu coração habita, né? Então acho que a principal é Clarice Lispector. Clarice. E puxando um pouco para as escritoras da atualidade, como a Rupi Kaur, né, de Outro Jeito de Usar a Boca. Aonde Jazz Meu Coração, que escreveu um livro com base em coisas que ela escreveu no Instagram, que é super legal. Todas essas mulheres, e acho que todas as outras que eu acompanho e admiro, inclusive no cinema e na música, elas têm como principal característica o fato de, assim, elas não terem medo de sentir, de se ferrar na vida, de se apaixonar, de se desconstruir inteira, de voltar e de dar um jeito de transformar aquilo em poesia. Exatamente. Que lindo. Então eu acho que essa é a minha base de vida, assim, quando eu falo dessas mulheres. É lindo mesmo. Eu posso falar da minha musa Com também. Vamos lá. Claro. Queremos ouvir de Todos todas. estão curiosos? Concordo, Elis Regina, aqui no nosso país. Mas fora eu tenho uma cantora finlandesa, uma cantora lírica, compositora, que está aí dentro do mundo do rock, que é a Tarja Turunen. Teremos que pesquisar. Mais uma pra pesquisa. Exato, bota aí. E você, Ana? Além de Lady Gaga, eu sei que você vai... Ana tá quietinha hoje ali ela tá no quietinha canto, hoje. né? Quem não quer nada. A Lady Gaga e a própria Lady Gaga mesmo. E acho que já é o suficiente. Obrigada Já vale por pelo 10 amor. referências, então. A Lady Gaga é. Ela ocupa o coração de Isa também, né? Também. Não te chamando de velha. É que meu coração é muito grande, cabe muita eu gente. posso muito colocar eclético, Madonna né? nisso? Eclético também. Não é? Posso Madonna colocar também, Madonna nisso? Ai, Madonna. Amo Madonna. Olha, a Madonna também. Você falou aí Outra sobre mulher forte e corajosa. a diferença aí de gerações. Vocês sentem isso? Tipo, hoje, a nossa geração ainda nem tanto, mas as crianças hoje eu acho que tem mais representatividade feminina. Entre vocês quatro, temos idades muito diferentes aqui. Bem, Temos com certeza. duas idades, É um bebê, exatamente. inclusive. De uma ponta a Várias outra. gerações. É ótimo, né? Vocês sentem que tem. Como era na sua geração pra agora? Como era essa visibilidade feminina? Olha, realmente, olha, sabe uma coisa que eu sentia em relação, vamos colocar aí na arte, já que eu falei de Madonna, falando de grandes atrizes, de grandes cantoras, eu sentia mais preconceito. Era assim, era um misto de admiração com muito preconceito, né? A Madonna mesmo foi uma A que própria sofreu Madonna. demais com isso. Toda mulher que eu ousava, hoje em dia ainda tem muito disso, mas principalmente antigamente, toda mulher que ousava
sair dos padrões que foram impostos a ela, sofria muito. Ela já era taxada de, imoral, etc e tal. Então eu sentia isso. Existia menos representatividade. As mulheres que representavam tinham que ser muito fortes, porque a carga era pesada que elas recebiam de críticas e de rechaço, né? Tudo que é novo assusta, né? Sim. Pra vocês mais novinhas. Eu me sinto numa era de transição, na verdade. Eu tenho 25 anos. Então, assim, eu vejo pessoas mais velhas que eu, algumas poucas quebrando esse padrão e sofrendo muito e tendo que ser muito forte para conseguir aguentar. E algumas que simplesmente são arcaicas e acabou. Ao mesmo tempo, hoje eu lido, por exemplo, no trabalho com meninas de 18, 19 anos, 17, 16... que é assustador como elas nasceram sabendo coisas que eu só aprendi agora, entendeu? Então, eu gosto que exista esse choque cultural, porque abre ainda mais o diálogo pra gente saber a dor de cada geração, inclusive, né? Maravilhoso. Que legal. E pra você, Isa? Lindo. Você falou das mulheres mais maduras. Vou fazer um comentário. Eu achei tão lindo. Hoje, a gente está acostumado a ver blogueiras e youtubers aí voltadas pro lado da beleza, mas mocinhas novinhas, né? E eu não sabia que hoje tem mulher madura também trazendo esse conteúdo na internet para público alvo delas, a idade delas. Eu estava trabalhando esses dias, chegou 3 senhorinhas. Ai, porque a gente queria um batom que é assim, assim, assado, uma sombra, não sei o que, um iluminador, sabendo falar uma linguagem que hoje é mais nova. Ai, porque tem uma moça no YouTube, uma mulher no YouTube, que ela tem a nossa idade. E ela tá ensinando a gente a se maquiar. Eu achei isso tão lindo, porque quem é mais madura, que tem essa mente mais aberta, hoje está se deliciando com tantas oportunidades que quando elas eram mais jovens, elas não tinham. Por outro lado, eu já vejo outras mulheres também maduras que olham às vezes pra mim e falam assim: se eu fosse mais nova, eu usava um batom desse. Sim. Aí eu falo: mas por que se você fosse mais nova? Eu vou ter 90 anos e eu vou ser uma foda. Tem essa barreira ainda. Tem essa barreira. Isso é triste. Como que a gente quebra isso? Eu queria fazer um comentáriozinho muito importante, que a gente tem essa tendência, infelizmente, a maioria, mas não é tão grande essa maioria como a gente pensa, de associar a idade com mentalidade. E, na verdade, infelizmente, a gente vê, inclusive, a gente estava falando de comentários em redes sociais, a gente vê muitas pessoas jovens com comentários extremamente machistas e antiquados, e muita mulher extremamente moderna, com a mente aberta, bem mais velha, até bem mais velha do que eu, enfim. E então acho que a gente tem que quebrar também esse outro paradigma, é outro que a gente tem que romper. E, inclusive, quanto mais mulheres, mais maduras estiverem nessa, como você falou, nessa situação, com essa abertura de mentalidade, muitas outras vão ter coragem. Vão. E pra você, Ana, sua visão? Acho que a minha visão como mais neném daqui é que antigamente você tinha muito pode dizer... Você pergunta das nossas referências, né? Nossa referência sempre era muito princesas. Acho que isso, quem é mais nova, era muito tipo... você vai assistir alguma coisa, vai assistir uma coisa de princesa, vai assistir uma coisa de heroína. E as crianças que acho que eu tô andando nascendo mais agora na atualidade, tem essa tanto de princesa, mas já são princesas novas, tipo... A Elsa. Exatamente. Nem as princesas são mais antiquadas, elas já são mais empoderadas. Além de você ter várias heroínas, então você escolhe. Você quer ter uma princesa como seu espelho? Você vai ter. Se você quiser ter uma heroína, você vai ter. Se você quiser ter um herói, você vai ter. Então acho que é muito poder escolher, fácil, né? Exatamente, poder escolher. Eu acho que vai ser mais fácil lá na frente. E é isso, gente. Legal, esse é o Dr. Cine trazendo as meninas aqui hoje, especial para o Dia das Mulheres, né? Então, você conhece o teste de Bechdel? Não conheço. Pois é, existe um teste. Me diga. Para calcular. O quê? Bechdel. Bechdel. Onde? Bechdel. Eu vou botar Bechdel. O que é isso, cara? Algum tempo atrás, uma cartunista fez um quadrinho. O sobrenome dela é Bechdel, onde duas mulheres se perguntavam: o que a gente vai assistir no cinema? E aí elas começaram a fazer perguntas para elas mesmas.
E aí elas perceberam que nesses filmes as mulheres não eram valorizadas. No final da tirinha, elas vão pra casa e comem pipoca em casa mesmo. Elas não decidem assistir nada. Então aí, depois essa tirinha acabou fazendo muito sucesso e se basearam nela pra criar exatamente um teste, fazer um estudo sobre os filmes. E aí, o que consiste o teste? São 3 perguntas que um filme precisa responder. A primeira delas é se nessa obra tem pelo menos 2 mulheres e elas têm nomes nesse filme, nessa série, se elas se conversam entre si durante o filme e se nessa conversa o assunto não é homem. Então Olha são que 3 perguntas e muitos filmes não passam. Muitos filmes que são blockbusters, por exemplo, Avatar, Toy Story, quem mais que eu coloquei aqui? Vingadores, Nasce uma Estrela, que a Isadora já falou aqui também. Então, é um teste que são perguntas até que bobas, mas se a gente parar pra pensar, muitos filmes realmente não trazem São muito mais essas questões. profundas do que parece nessas Pois perguntas. exatamente. Aí você tinha falado da obra que você tinha feito do teatro, a sua última peça. Ela consegue passar aí nesse teste? Não, porque ela é a única mulher. Olha aí. Fica difícil porque são só 3 personagens e ela é a única feminina. Então, mas ela fala com homens, de homens, só que eu acho que não no contexto que a maior parte dos filmes fala. Que a maior parte dos filmes, infelizmente, são a disputa pelo galã, não é? Infelizmente, gente, é incrível. Eu falo em tom de brincadeira, mas é sério. Eu falo que essa mentalidade romântica que incutem na gente é um desserviço para a humanidade. Porque os homens são vistos naquele pedestal e a mulherada se degladia por ele. Pelo amor de Deus, cadê a valorização, né, gente? Então, como ela era a única mulher, infelizmente não passaria. E aí você estava falando da peça aqui em off, que era uma peça que ela passava por vários programas. Não, então, porque eu tava comentando que como acontece todos os anos, a gente acaba num bombardeio de notícias horrorosas. Acontece o ano todo, infelizmente, mas principalmente nessa época sobre violência feminina. Eu tava falando que tem um tipo de violência, porque a minha personagem, como eu brinquei aqui, tem um cardápio todo completo de violência, né? Mas tem um tipo de violência que pra mim é a mais covarde e a mais cruel, que é a violência psicológica. Porque, inclusive, ela não dá notícia, ela não sai no jornal, porque, infelizmente, ela não é detectada em corpo de delito. Ela não mata o corpo, não deforma o corpo, só que ela deforma a alma da mulher. Deixa traumas. E a mata da mesma maneira, porque ela fica uma morta em vida. Pode chegar a matar, na verdade. Exatamente. No caso, por exemplo, de uma depressão tão profunda que ela chega a um suicídio, por exemplo. E como é que funciona? Quer dizer, como a minha personagem, o homem desvaloriza a mulher de tal maneira que ela acaba acreditando que sem ele ela não é nada. Exato. Que ela não vai conseguir viver sem ele. Como a gente falou também das mulheres mais velhas que têm a coragem, de repente, de romper com um casamento, como a Isa estava falando de muitos anos, e enfrentar o mundo sozinha depois de 50, 60 anos, que tem que ser muito corajosa. E é isso. Você não é capaz, você é burra. A minha personagem falava assim, ela era uma prostituta. No caso, tinha um amor doentio com o cafetão. E ele falava, você tá velha, você é uma puta velha. Desculpa, posso dar essa expressão? Já falei. Já foi. Você é uma prostituta idosa. Isso. Você logo vai Maquia. passar fome e ninguém vai te querer. Você tem sorte de ter. Sendo que ela que sustentava ele. E ela não se dava conta disso. Ela era profundamente infeliz o tempo todo, como outras mulheres dentro dos seus casamentos ou nos seus relacionamentos, enfim, seja qual for. E ela, mesmo assim, se desesperava com a hipótese de perdê-lo, porque ela não se julgava nada sem ele. E é muito horrível, porque você não tem como provar, você não é silencioso e, como a Ana falou, acaba gerando até a morte no caso de um suicídio. E pra mim é profundamente covarde, não sai no jornal, infelizmente, né? Eles fazem a gente achar que nós somos a culpada, a errada. E que a vida é só eles, exatamente. Mas isso aos poucos vocês acham que vem mudando. Aos poucos, sim, mas vem mudando esse cenário. Ou não, tá longe ainda mais negativa nesse sentido. Eu acho que uma vez que a gente abre o olho... Sim. Sabe por que acho que... Mas tem muita gente com o olho fechado ainda. É muito mais difícil de mudar porque eles usam o amor, o sentimento que ela tem por Vocês acham que isso acaba até enraizando culturalmente? Por isso que às vezes é mais difícil? Eles usam o amor que elas sentem por ele. É extremamente covarde. Você
Parece que só tá falando entrar da em minha vida aqui, ó. Parece que tá falando da minha Se vida. identificou. Tô me Então, identificando muito. É só levar em Também. consideração, por exemplo, os termos que se usam para se referir a quando um homem, o companheiro, mata uma mulher. Antes era chamado de crime passional. Ele matou por paixão a mulher dele. E hoje não, acho que desde 2015 foi considerado feminicídio. E ainda assim, o feminicídio, que é considerado a ponta do iceberg das violências contra a mulher, né, a começar pela violência psicológica, apesar dele ser tão grave e tão profundo na vida de tantas mulheres, ele também não é tão noticiado. Só esse ano houveram mais feminicídios do que casos de suspeita de coronavírus. E as pessoas estão preocupadas com essa possibilidade, ao invés de pensar na vida de mulheres que estão aí à mercê de homens, né? E se a gente juntar o psicológico, o terror psicológico que não é noticiado, a gente vê que vai à estratosfera. Sim. Que agora voltou mais ou menos no auge, assim, fugindo totalmente do assunto, que tá o que acontecendo no Big Brother, né? Aham. Que aconteceu uma outra edição e todo mundo, tipo, isso tá errado. E é o que a gente tava discutindo até hoje cedo. O quanto tempo a Globo demorou a perceber ou usou isso pra dar audiência. Usou isso. Sim. Pra poder expulsar o cara, e isso tá voltando, mas lá na casa não. Uma parte da casa acha que ele tá certa e as outras meninas não, gente. Ele é um amor, ele é educado, ele é fofo, ele é doce. É que no Big Brother você tem os dois extremos esse ano. Você tem os que realmente fizeram um assédio real, físico, e esse que é o assédio psicológico, só que ninguém sente o assédio psicológico. né? Exatamente. Por isso que eu falei que ele é terrível. Do assédio. Sim. Mas ainda é igual, tipo, igual quando a Manu contou do ex-namorado dela, que ele traía ela e falava, é normal de homem trair. Todo namorado que você vai ter vai te trair, entendeu? E ela tinha que ficar lá aceitando, porque ela era muito apaixonada por ele, e aí ele tava lá pegando outra. Não, mas ele vai voltar, então hoje ele dorme comigo, entendeu? Então de que adianta ele tá lá me traindo? Tá Ele vai compensando, voltar. depois ele compensa. Ele vai voltar pra mim. Então isso eu acho que aos poucos vai ficando mais fácil de você descobrir quando você está dentro de Eles impõem a verdade deles, e tudo que você tenta nadar contra, você é errada. Muito bem. Esse é o Dr. Cine especial referente ao Dia Internacional das Mulheres. Hora extra, vamos de música. Daqui a pouco estamos de volta. Chegando Simone e Simaria, hein? Manda seu alô pra gente. 17996018304. Chama aí, Ele tem RBFM. um livro, ela é escritora também. Ela tem, como jornalista, ela lançou um livro também. Então, Como que o pessoal encontra seu livro, Kimberly? Ele pode ser encontrado online no site Clube de Autores. Ele tá disponível, se eu não me engano, tá em promoção essa semana. Ah, legal. Ah, legal, aproveita. E é poesia? que fala sobre... Conte mais. É poesia? Desculpe. O livro se chama Por Dentro da Rua. Ele fala sobre a situação de rua em Bebedouro. Uma temática assim que a gente não ouve falar muito, mas que alguns cantos de Bebedouro escondem grandes histórias. Eu entrevistei 21 moradores de rua, alguns que vivem em Bebedouro desde a infância e na rua desde a infância. E alguns que estavam de passagem por aqui, né? Os chamados trecheiros. Nossa, já amei, já. Eu não sei se é porque eu sou de São Paulo, mas eu, agora pensando aqui, parece ter menos morador de rua. Não, eles são escondidos, assim. Então, é porque... Acho que é porque em São Paulo a gente vê, assim, Isso. querendo ou não, com mais facilidade, Eu acho que né? aumentou consideravelmente nos Muito, últimos tempos. Mas não, parando pra pensar que é difícil a gente, pelo menos passando de carro, alguma coisa. Leia o livro da Kimberly, você vai ver, tem de muitos. ver. É verdade. Nossa, eu fiquei E super pro pessoal te curiosa. achar Não, eu nas também mídias fiquei, o tema é sociais, muito ô bom. Kimberly, como que funciona? Muito bom. Nas mídias sociais, Facebook eu sou Kimberly Souza, LinkedIn também. E no Instagram eu sou Kimbinha, com 2 N's. Ó, Vou te seguir. que legal esse Instagram, hein? Fácil. Fácil, Não fácil. esquece. Foi um prazer recebê-la, viu? Muito obrigada. E você, Marcela, como encontra você nas mídias sociais? Olha, bom. As pessoas curiosas querem encontrar você. Tá. Marcela Ferreira Rosa. Se eu não me engano, tanto no Instagram quanto no Facebook. No Facebook. Isso, acho que, se eu não me engano, é o mesmo. Tá? Eu gostaria de postar mais sobre teatro.
Posso dar um recadinho? Eu ia Claro, falar fica à isso, a vontade. Marcela Rogério é Carlos dramaturgia. Fábio, quando é que a gente vai montar a próxima peça? Eu ia falar Ai, isso, a Rogério. Marcela é do Dramaturgia, que é um grupo de teatro aqui de Excelente. Bebedouro também. Temos Gustavo muitos talentos aqui na Assadese. cidade. Que Fica legal. o E o recado. Dr. Cine vai ficando por aqui, né, Léo? Infelizmente encerraremos Passa por rápido aqui o tempo, demais. né? Eu gostaria de agradecer as meninas pelo espaço, por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui no nosso programa, além das nossas meninas aqui também, ensinarmos a gente um pouco mais. E pra quem tá ouvindo, coloque isso na cabeça, sejam mulheres, homens, também aprendam, pesquisem, entendam o que é o universo feminino, sejam abertos a aprender. Eu acho que é isso que é o mais importante. E isso, né, sei lá, o que mais? Diga, Ana. Não Dá um tiro, julgar, não julgar, né? Não julgar, porque a gente não sabe a dor do outro. Exatamente. E consumir produtos feitos por mulheres também dentro da indústria cinematográfica, que tem muita coisa boa e dá dó por causa de machismo e o povo... Não, esse é bom também. E dá dó porque o pessoal ainda tem muito machista mesmo, que quer boicotar, e tem tanta produção boa aí, feito por mulheres, dirigido, produzido por mulheres, e as mulheres merecem mesmo o espaço que elas estão ocupando cada vez mais. É isso, muito obrigado. Legal. E Dr. Cine retorna na terça-feira que Terça-feira que vem, estamos aqui de volta Às com... 6 da tarde Vamos aqui falar na sobre Hora Extra. spoilers semana que vem. É isso. E Já seu vou dar tchau spoiler. final de hoje, Ana. O meu tchau final é. Praticamente o Léo roubou todas as falas que eu ia falar, então eu tô tendo dificuldade de pensar agora, mas é o tchau, até semana que vem. E feliz Dia das Mulheres, né? Que é domingo aí.